Uma empresa respeitada chega e promete um jogo que será à frente do seu tempo. Mas quando esse jogo lança, ele lança desse jeito. Esse é o início da história de Cyberpunk, um jogo extremamente hypado e esperado pela comunidade e que era comentado pelos mais diversos motivos, fossem suas promessas, seus trailers ou até seus adiamentos, o que o ajudou a tornar um dos lançamentos mais marcantes de todos os tempos, como uma das, se não a maior, decepção no mundo dos games. Um jogo que, apesar das qualidades, possuía defeitos tão grandes e foi lançado de uma maneira tão desastrosa que poderiam considerá-lo morto. Mas, com o passar do tempo, a CD buscou atualizar o jogo, com updates sendo lançados até hoje, corrigindo problemas e adicionando coisas novas para os jogadores, o que aos poucos mudou a opinião de parte da comunidade. Mas isso foi suficiente para Cyberpunk se tornar o jogo que foi tão aguardado por tanto tempo? Cyberpunk 2077 foi um jogo anunciado em 2012, trazendo um trailer lindíssimo e apresentando uma temática extremamente interessante. Um mundo distópico onde parece que praticamente tudo deu errado, sendo violento, corrupto, depravado, pessoas extremamente superficiais, bem parecido com o país que você vive, mas não se distraia. Tudo isso em um mundo com uma tecnologia bem avançada, permitindo a população se tornar praticamente ciborgues, modificando quase que por completo seus próprios corpos, fossem por motivações estéticas ou até mesmo para se tornarem máquinas de combate. E dentro dessa temática, a CD traria diversas promessas de como o jogo seria, e as pessoas acreditariam nelas, principalmente graças a The Witcher 3, que não só havia sido um bom jogo, mas também porque foi bem cuidado pela empresa, possuindo várias pequenas DLCs de graça e suas DLCs maiores vindo por preços acessíveis e com muito conteúdo. DLCs, inclusive, que eram maiores e melhores que muito jogo por aí. Sendo assim, a CD tinha muita moral para trazer diversas promessas. Falava-se de como a gameplay seria revolucionária, as mais diversas coisas que você poderia fazer em combate, como a polícia seria imersiva no jogo, desde suas buscas até o combate contra o nosso personagem, incluindo a possibilidade de pagar propina para se salvar dos problemas, rotinas de NPCs que seriam únicas, você poderia acompanhar o NPC que ele iria ter uma rotina própria no jogo, até a customização do seu personagem, que seria tão detalhada que até a giromba, a jiboia, sabe, o mastodôntico, seria customizável. E não ficavam só nas falas não, seus trailers, principalmente gameplays, apresentavam coisas extremamente maneiras. E o seu marketing ainda se aproveitaria de um dos nomes mais importantes de Hollywood na época, com Keanu Reeves nadando de costas com o sucesso de John Wick. Um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Mas as coisas já começariam a ficar esquisitas antes do jogo lançar. Primeiro divulgam que o jogo seria lançado em 16 de abril de 2020. Porém, ocorre um adiamento, sendo marcado para 17 de setembro. E então outro adiamento, dessa vez para 19 de novembro. E então para 20 de dezembro. A essa altura, Cyberpunk havia se tornado um meme como um jogo que era um delírio coletivo e que nunca seria lançado. Só que a maioria das pessoas ainda estavam animadas para o lançamento dele, tanto que a maioria nem pensou, se está adiando tanto, é porque está com muitos problemas, né? A maioria queria acreditar no melhor cenário. A CD só estava querendo entregar um jogo bem polido porque ela ama a sua comunidade. Youtubers passam a receber o acesso antecipado, todas as versões ou sendo de PS5 ou de Xbox Series X, deixando de fora a velha geração e até mesmo o PC. As versões até tinham seus problemas, mas a CD deixou bem claro: não temam, pois no Day One o jogo terá um update corrigindo tudo. Então muitos nem sequer se preocuparam em trazer esses problemas para o público, mas bem, a gente devia ter temido sim. Cyberpunk lança e é simplesmente um desastre. O jogo contaria a história de V, que em busca de se tornar uma lenda em Night City, decide fazer um mega roubo a uma mega corporação. Roubo esse que dá errado e faz V colocar um dispositivo experimental na sua cabeça, que aos poucos começa a apagar sua personalidade, que começa a ser substituída pela psique de Johnny Silverhand, um roqueiro terrorista de 50 anos atrás que quer acabar com as corporações. Agora os dois juntos buscariam uma maneira de reverter a situação, salvando V e ainda ferrando uma das corporações mais poderosas do mundo.
mundo. O jogo tinha uma boa história, com eventos de cair o queixo e personagens extremamente bem construídos, uma gameplay divertida, com um combate que era funcional, principalmente se tratando do combate corpo a corpo e das cibernéticas, inclusive ela sendo um ponto muito importante. Algumas cibernéticas mudavam só algumas estatísticas, já outras basicamente davam habilidades novas que mudavam como você jogava, fosse pulo duplo, ficar invisível, deixar o tempo mais lento e assim por diante. O problema é que tudo isso que eu falei foi completamente ofuscado na época, porque o jogo é lançado com tantos problemas que nem mesmo muitos conseguiram jogá-lo. O jogo sai lotado de bugs, alguns até eram engraçados, outros já destruíam a sua gameplay. Diversos corpos que bugavam em paredes e até em si mesmos, os carros também tinham diversos problemas com a colisão e até mesmo bugs onde saíam voando. Bugs com os personagens fazendo coisas esquisitas, não era incomum ter áreas onde você interagia e era jogado para metros de distância, crashes o tempo todo, e até mesmo haviam bugs que impediam a progressão na sua história. A otimização então era catastrófica, tendo problemas até mesmo para rodar em computadores mais potentes. Demorava para renderizar e quando renderizava era uma desgraça. O jogo possuía diversos problemas gráficos. Muitas vezes não era nem bonito, era comum os NPCs parecerem todos cracudos, isso quando renderizava minimamente certo, porque várias áreas tinham problemas de ficarem flicando e até mesmo coisas que sequer renderizavam de verdade, criando essas bizarrices. É até difícil fazer uma listagem dessas, pois o jogo chegava a ser completamente imprevisível de tantos problemas que ele tinha. E isso tudo porque nem se trata das versões da antiga geração, já que todos os problemas que eu citei aconteciam, mas 10 vezes pior. Quem disse que o jogo era injogável não estava exagerando, e a catástrofe foi tão grande que até mesmo a Sony facilitou o reembolso do jogo. Mano, a Sony facilitou o reembolso do jogo. E uma semana depois, o jogo foi retirado da loja do PS4. Só isso já seria o suficiente para prejudicar a imagem do jogo e da empresa como um todo, já que os problemas técnicos eram os principais problemas. Mas, pra merda feder mais ainda, uma boa parte das suas promessas eram bem mentirosas ou vindas pela metade. A própria história não possuía aquela enorme variedade de caminhos prometida, e a gameplay era boa, mas não inovadora. O mundo do Cyberpunk era morto. Primeiro, porque os NPCs não tinham vida nenhuma, nem mesmo reações coerentes com o que acontecia no ambiente. Não tinha nem perseguição da polícia, os policiais simplesmente apareciam atrás do personagem. Uma clara referência aos X-Men utilizando o cosplay de Noturno. E segundo, pela falta do que fazer no jogo, já que ele não era nada imersivo. Pegando concorrentes como exemplo, você possui muitos minigames para realizar, além de vários encontros que vão ocorrendo ao explorar o mundo. Aqui em Cyberpunk, nada disso acontecia, e até algumas missões que poderiam ser esses minigames, como corridas, eram muito poucas as existentes. Era um jogo de ir de missão para missão e só. A customização deixava a desejar. Um mundo onde as pessoas são superficiais sobre a aparência, mas mal possui customização para o corpo do personagem. Escolher se vai ser mais gordo, mais forte, mais magro, assim como as amostras cibernéticas que só poderiam ser colocadas no rosto e nada mais. Colocaram tudo na jeba, sabe, o pirulito roxo, e o restante que se foda. Ciclo de dia e noite, trânsito complexo entre várias outras promessas de complexidade do jogo que não foram cumpridas. Até o sexo, que foi enfatizado de como seria explícito e o tempo todo, mas além de poucas cenas, também possuía poucas opções, e nem mesmo aproveitaram a ideia das NDs para suprir qualquer necessidade. O sistema RPG também não era interessante, era até mesmo contraintuitivo. Você tem uma cidade para explorar, mas do nada você ia para outra região e não conseguia enfrentar nada e nem ninguém. Roupas tinham nível, usar roupas que você queria não era uma opção. Para se manter bem equipado, você precisava ficar parecendo palhaço bozo. O sistema RPG era contraintuitivo porque ele conflitava com a ideia de liberdade. O seu lançamento foi considerado um desastre, mas, apesar disso tudo, o jogo não foi um flop. Não dá pra chamar de flop um jogo que vendeu mais de 13 milhões de unidades. Claro que parte disso graças às pré-vendas, mas custou muito caro, tanto para a reputação da CD quanto para suas ações, onde perderam 75% do seu valor de mercado. E tudo isso por causa de um bando de executivos que não sabem porra nenhuma e que forçaram o lançamento do jogo, mesmo que ele estivesse lotado de problemas. Com isso, esse jogo teria o seu fim e partiríamos para outra, correto? Achou errado, otário?
Após tantas consequências, talvez vendo o desperdício que havia sido e também inspirado em No Man's Sky, a CD decide não abandonar o jogo e começa a desenvolver updates para melhorá-lo. Muitos podem dizer que era o mínimo que eles deveriam fazer, mas também é justo lembrar que nem o mínimo as empresas costumam fazer. Vários updates são lançados, totalizando mais de 20. Corrigindo inúmeros bugs, melhorando a otimização do jogo e até lançando algumas coisas novas, como a possibilidade de ter novos apartamentos, pré-definir roupas, permitindo agora ter até 6 conjuntos de roupas que sobrepõem o que de fato você está usando, armas novas, itens, e aos poucos o jogo vai dando uma guinada, já que finalmente o jogo consegue se tornar, bem, jogável. Mas ele ainda seria alavancado graças à animação lançada, Cyberpunk Edge Runner. Essa animação fez algo muito importante, apresentou o mundo de Cyberpunk que muitas pessoas sequer haviam visto, e isso em uma animação sensacional que foi aclamada pelo público, e percebendo que o mundo, a história e tudo mais eram extremamente interessantes. E com o jogo agora jogável, muitas pessoas decidem dar uma segunda chance ao jogo, e com as novas promessas, mesmo mais espertos, o público espera a chegada da nova DLC, apesar da CD ter prometido duas, mas nem precisamos perguntar o porquê desistiram da segunda, né? Juntamente com um mega update gratuito que prometia mudar o sistema do jogo, a famosa atualização 2.0. E eles conseguem. A atualização realmente repagina o jogo em vários níveis, consertando vários problemas, tornando Night City mais viva e evoluindo muito a gameplay. O sistema de level sofre uma grande modificação, perdendo uma boa parte da sua importância. Ele ainda existe, mas não define quem você pode ou não enfrentar, ou seja, os inimigos não ficam nem mais fáceis e nem mais difíceis por causa dele, possibilitando você poder fazer qualquer missão a qualquer hora sem estar limitado ao nível, permitindo você explorar tranquilamente cada região do jogo. As roupas também deixam de ser importantes para a sobrevivência, permitindo você customizar tranquilamente seu personagem, assim como as armas, que toda arma que você pega você também pode usá-la, independente do seu nível. Você ganha nível para melhorar cibernéticas, equipamentos e evoluir a árvore de skills para liberar perks. A armadura agora seria definida por determinados implantes, o que é sensacional, principalmente considerando o limite de cibernética. Você não consegue colocar todas as cibernéticas de primeira, você precisa passar de nível para aumentar o seu limite, achar cacos de limite de cibernética ou evoluir perks específicos. Por sinal, a árvore de habilidades é completamente remodelada. Por um lado, tirando a liberdade de antes, onde era só você ter a sua árvore no nível certo para pegar qualquer perk em qualquer ordem, o que agora te obriga a ter que trilhar um caminho de perks específicos para ter o que você quer. Por outro lado, agora os perks são muito melhores, adicionando habilidades que realmente fazem diferença para o seu personagem. Por exemplo, a habilidade técnica, que antes era uma árvore de crafting, sendo bem inútil, mas agora sendo uma árvore de armas explosivas e de cibernética, se tornando da pior para uma das melhores. A gameplay no geral melhora bastante, agora é possível atirar de dentro do carro, porra, nem isso esse jogo tinha, puta que pariu. Melhoria na dirigibilidade dos veículos, mudanças no sistema de hacking do jogo, permitindo até a criação de combos com hacking, capacidade de investidas no jogo, refletir balas, entre várias outras mecânicas adicionadas, tornando até mesmo os personagens mais únicos, de acordo com as builds que vão sendo montadas. Além de mudanças no nosso personagem, o mundo também melhora. A polícia agora, por exemplo, finalmente se tornou algo decente. Nada de policial jumper. Surprise, motherfucker! Agora eles te perseguem igual em jogos conhecidos e eles ainda estão aos montes na cidade. E caso você chegue ao número máximo de estrelas, a Max Tac é chamada. Aí fudeu. Puta bichos fortes. O mundo se torna um pouco mais vivo, principalmente considerando diversas guerras de gangue e de polícia que você pode presenciar. Os NPCs passam a ter reações mais condizentes com o ambiente, além de que agora você também sofre tentativas de assassinato, mais veículos, inclusive armados, assim como algumas novas missões, fora claro, corrigirem inúmeros bugs e otimizando ainda mais o jogo. E tudo isso sem contar com a DLC Phantom Liberty. O tipo de DLC que todo mundo gosta. Não passa a sensação de que era conteúdo cortado do jogo para vender à parte, que você compra pois parece que tá faltando algo, mas sim você pega porque ela é boa e soma demais ao seu jogo. Com uma história tão boa que não surpreende alguns acharem ela até melhor que as histórias do jogo base. V é contactado para salvar o presidente dos novos Estados Unidos, já que seu avião irá cair em Night City, sendo prometido como pagamento uma cura para sua condição. Mas, ao se envolver nessa missão, V acaba se metendo em uma história muito maior do que imaginava. E isso inclui personagens novos para compor a história, como Solomon Reed, interpretado por outro astro de Hollywood de peso, Idris Elba, em basicamente uma história de espionagem, tendo uma dinâmica
dinâmica bem diferente com o jogo e extremamente positiva. O jogo também apresenta uma nova árvore de habilidades, bem simples até, com pontos à parte do jogo que você pega avançando na história ou explorando o mapa, mas que trazem habilidades novas sensacionais. Também é trazido uma nova região. Se Night City pode representar o Brasil, Dogtown é o Rio de Janeiro, completamente dominado por facções criminosas e milícias, e tão anárquica que nem a polícia ousa tentar fazer qualquer coisa lá. E claro, mas muitas horas de jogo. E apesar de tudo ser caro nesse país, não sendo um preço tão exorbitante para os nossos padrões. E mesmo depois de tudo, o jogo continuou recebendo mais updates, de correções, melhorias e até conteúdo para tornar o mundo um pouco mais imersivo. Só que claro, ainda não ficou perfeito. Muitas promessas sequer foram cumpridas. O jogo ainda tem pouca interatividade com o mundo, alguns bugs continuaram recorrentes para algumas pessoas, como certos sons e imagens que ficam indefinidamente atrapalhando seu personagem após um evento, te obrigando a carregar o save, e até mesmo os piores, como o problema de sincronização do save, que causava inúmeros problemas, até mesmo impedindo você de interagir com o mundo. O que ainda pode frustrar muita gente. Fora o fato de que toda aquela revolução prometida pela CD nunca chegou. Mas ainda assim, na maioria dos casos, ficando nítido a melhora de Cyberpunk. Tanto que se tivesse sido lançado do jeito que ele está hoje, tanto em mecânicas quanto em questões técnicas, ele com certeza teria entrado para a história. Quer dizer, ele entrou, né? Só não de uma maneira muito positiva. Claro que esse perdão, que parte da comunidade deu, levantou muitos debates, pois muitos acreditam que isso influencia a indústria a lançar jogos de maneira porca para arrumar aos poucos. Coisa que realmente deu uma estourada nos últimos tempos, mesmo não sendo algo de hoje que isso acontece. E realmente não pode se relativizar o que foi feito, como alguns tentaram fazer, indicando que a comunidade foi injusta com o jogo desde o início. Tá bom, joga a versão do PS4 então a gente vê se tá bom mesmo. Mas ao mesmo tempo, a CD já pagou bem caro pelas suas decisões, e incentivar que pelo menos consertem suas cagadas parece ser algo válido, principalmente considerando que nada disso teria acontecido se eles tivessem lançado seu jogo em um bom estado desde o início. Mas no final, Cyberpunk foi um jogo que quase foi morto por culpa da própria empresa, e que até conseguiu dar a volta por cima, conseguindo até o feito de se tornar um dos jogos favoritos de inúmeros jogadores, sendo um exemplo da indústria de o que não fazer com seu jogo, e também sendo um exemplo importante para os gamers, de não comprar jogos em pré-venda.